mestre Didier Anzier, que escreveu Eupele, disse: a vida psíquica começa pelos estados, ora de sensorialidade, ora de sexualidade. A sensação é a prova imediata de minha existência, inseparável da existência do mundo. Ela é, no espírito, a manifestação primeira da vida. Eu sinto, então eu sou. Eu sou vivo na medida em que sinto. Daí o recurso eventual ao paraíso artificial para que me faça sentir. Daí a busca eventual de dor para me acordar do estado de não ser, de não integração de si, para dar ao meu espírito a consciência pela experiência de uma sensação forte. Então, eu queria agora apresentar a próxima mesa, Reich, a pós-modernidade e a sexualidade. E eu vou chamar a Sandra Martins, coordenadora dessa mesa, psicóloga clínica, terapeuta psicorporal, analista biodinâmica e coordenadora do Grupo Rio de Janeiro de Biodinâmica. Bom dia, então vou mudar um pouquinho o jeito de apresentar aqui hoje. Eu vou chamar os palestrantes e depois vou falar do currículo dele. Ninguém ouve, né? E depois, assim, os que vão estar aqui já repetiram o currículo várias vezes. Então, vou começar pelo Paulo Albertini, por favor. Cláudio Melo Wagner. Ricardo Amaral Rego. Então, eu queria começar hoje repetindo uma fala do Ricardo do ano passado, quando ele coordenava uma mesa, ele dizia assim: esta é uma mesa de peso. E eu vou repetir isso, essa daqui é uma mesa de peso. Apesar da elegância dos palestrantes, é uma mesa de peso. É uma satisfação imensa estar aqui do lado dessas três personalidades do mundo reichiano e do mundo psicorporal. O Paulo Albertini é psicólogo pela USP de Ribeirão Preto, professor do Instituto de Psicologia desde outubro de 78. Em 1992, ele defendeu a primeira tese do Brasil, inteiramente dedicada aos estudos do pensamento de William Reich. Orientador de trabalhos de mestrado e de doutorado sobre a abordagem reichiana, autor de mais de 2 dezenas de trabalhos sobre as ideias de William Reich, entre livros e artigos publicados em periódicos científicos. A sua tese de doutorado foi publicada em livro com o título Reich, História das Ideias e Formulação para a Educação. Esse é o Paulo. O Cláudio Melo Wagner é psicólogo, doutor em psicologia clínica, terapeuta psicorporal, integrante do movimento R76, Ação e Prevenção em Saúde Psicorporal, professor dos cursos de formação Fonte, Raiz e ABSP, autor dos livros Freud, Reich, Continuidade ou Ruptura, Futebol e Orgasmo e a Transferência na Clínica Reichiana. O Ricardo, e professor da biodinâmica atualmente. Falha dele que não colocou aqui no currículo. Agora é o mais novo integrante. Isso não vale.
E eu também esqueci. Estou pondo a culpa nele, mas eu não posso deixar... Né? Eu também fui. Tinha que ter lido. E o Ricardo Amaral Rego, médico e analista biodinâmico, diretor do Instituto Brasileiro de Psicologia Biodinâmica, doutor em psicologia pela USP, analista bioenergético pelo CBT, fundador e editor responsável da revista Reichiana de 92 a 99 e revisor técnico da tradução do livro Análise de Caráter e de mais de 4 obras de William Reich. É uma mesa de peso, sem dúvida. O tema dessa mesa é Reich, a pós-modernidade e a sexualidade. É um tema bastante instigante, polêmico e muitas... A nossa sociedade contemporânea, com a revolução dos valores e costumes, e com os avanços tecnológicos e com as facilidades da internet, surgem novas necessidades, novas formas de relacionamentos. Então, como é que estão as relações humanas hoje? Ontem, a Ercília e o Cláudio referiram-se à modernidade líquida do Bauman, e o Paulo também vai falar um pouco sobre isso, onde os valores humanos fundamentam-se no próprio ato de consumir. A atitude da vida é voltada para a busca egoísta de prazeres momentâneos. Então, será que todos esses fatores tornaram os laços humanos mais frágeis? Será que eles estão pautados pela busca de prazer imediato? O Reich falava de encontro pelo encontro. Como é visto isso nos dias de hoje? Então, e a originalidade do pensamento reichiano? Como é vista na atualidade? Eu vou passar a palavra para o Paulo, que vai relacionar a pós-modernidade e o Reich, focando a sexualidade. Bom, pessoal, bom dia a todos, prazer estar aqui. Eu quero agradecer o convite para participar desse encontro das 3 bios. Há muitos anos eu ouço falar, e bem, né, desse evento anual, e agora tenho a oportunidade de constatar, in loco, essa verdade. Está dando para ouvir? Está legal? Bom, tem alguns toques que eu vou fazer antes de iniciar a palestra propriamente dita. Cheguei ontem de manhã com o Ricardo e estou, vamos dizer, usufruindo aí cada coisa. Então, a primeira coisa assim, parabéns por estarem conseguindo trabalhar assim de forma articulada. Sei que isso não é fácil, que vocês estão conseguindo fazer com as 3 bios, né? E já tem uma certa história construída. Num tempo em que tudo muda de forma tão rápida, 8 anos já é algo a ser notado e valorizado. Eu, desde ontem, quando cheguei, né, estou me sentindo em casa. É bom ouvir falar sobre Reich. Há cerca de 30 anos estou nesse campo de estudos, né? E bom poder também encontrar pessoas que há anos não via. Então, tá bom? Como estou me sentindo em casa, com uma espécie de visita espaçosa, gostaria de, antes de proferir a minha fala, mandar alguns recados, coisa de quem quer dar toques para, digamos, companheiros de jornada. Desde que recebi o convite por parte do Ricardo, Está voando. Quer que põe mais perto? Você consegue? Pô? Você quer que eu segure? Chato, né? Não, tudo bem. Dá? Dá. Então, vamos lá, pessoal. Desde que recebi o convite por parte do Ricardo, fiquei atento e fui anotando coisas que
que eu acho que seria importante não deixar de dizer, tá? O primeiro recado diz respeito à necessidade de valorizar o trabalho liderado pelo Henrique Rodrigues, como membro do Conselho Federal de Psicologia, em fomentar um fórum de psicoterapia corporal na Mostra de Psicologia. Por que isso? Tá ligado. Por que este registro? Por que este registro? Pelo simples fato de que essa ação tem o intuito de nos inserir no universo institucional da psicologia enquanto ciência. Não é necessário dizer o quanto isso é importante. Todos sabemos... Todos sabemos o quanto esse campo reichiano e corporal ocupa um lugar de pouco reconhecimento institucional. Então, é um passo dado nessa direção. Um outro recado, esse mais conceitual, é o seguinte: por uma circunstância de trabalho, tenho estudado muito a técnica reichiana da análise do caráter. Coincidiu o convite para vir aqui, e esse evento sobre o caráter e a sua análise, ou a discussão do caráter, né? E eu tenho trabalhado, tenho estudado bastante, tenho tentado escrever alguma coisa, pegando os textos, os originais de 27 e 28, e depois os 4 artigos que compuseram os 6 primeiros capítulos da análise do caráter. E o que assim me chamou a atenção, na verdade a pesquisa me conduziu para isso, foi lendo e estudando esse material, eu fui pensando e observando a presença do húngaro psicanalista, o Sándor Ferenczi. O Reich se refere bastante ao Ferenczi e de uma maneira positiva, de uma maneira com uma referência, digamos assim, dos tradicionais da psicanálise mais antigos. O Ferenczi parece que comporta alguma semelhança com o caminho que o Reich estava desenvolvendo, né? E eu peguei aí, fui no Ferenczi, e investigando isso e tal, e achei coisas assim interessantíssimas. O meu recado é uma coisa ainda incipiente, não me considero nenhum especialista em Ferenczi e tal, mas o que eu tenho notado é que o Ferenczi, antes do Reich, a partir de 1918, num estudo sobre a histeria, ele coloca sementes importantes, ele afirma coisas e conceitua coisas que depois vão se tornar, vamos dizer, sementes para a psicoterapia corporal. A gente se entende no campo, nesse campo reichiano, como o Reich relativamente isolado no campo da psicanálise. Isso não é verdade. O Ferenczi, alguns dados, o Ferenczi, numa sequência de cursos que ele deu nos Estados Unidos, em 1926, 27, ele indicava o Reich enquanto terapeuta. Eu peguei esse dado de um analista norte-americano contando isso, que como o acesso ao Freud era muito difícil, pelas 1000 atividades do Freud, o Ferenczi fazia, não sei o grau disso e tal, mas a indicação do Reich enquanto terapeuta. Então, norte-americanos interessados em fazer análise e tal, e que iam para Viena, procuravam o Reich. Achei interessante, um dado interessante, falei, da onde vem isso e tal, né? E fui mais nesse trabalho e levantei coisas assim, olha, 1924, o Ferenczi usa o termo bioanálise
Em 1924, ele usa o termo bioanálise, até vindo com o Ricardo, a gente brincou. Então, tem bioenergética, biodinâmica, biossíntese, tem que incluir uma quarta linha, que é a bioanálise. Né? Interessantíssimo assim, o termo que ele usa. Ele tem uma visão que leva muito em conta a libido, ele trabalha com o ponto de vista econômico, tal como o Reich trabalhou com o ponto de vista econômico, ele enfatiza a ideia de trauma, a relação do indivíduo com o meio e não uma coisa interna e tal. Ele tem um texto de 1930, que o texto chama Relaxamento e Neocatarse. Então, pessoal, é uma coisa assim, eu acho que o Ferenczi não tem um sistema, ele não criou um sistema, né? Tem a chamada terapia ativa e tal, mas ele não tem um sistema porque ele era muito tal como o Reich, mas o Reich era um pouco mais organizado que o Ferenczi. O que valia era aquela produção no momento. Então ele vai fazendo, vai elaborando, vai deixando sementes e tal, e ele faz um papel no campo da técnica psicanalítica de lançar muitas sementes. Então, isso, obviamente, a gente já ouvia falar disso, não estou falando nenhuma novidade assim, em apontar o Ferenczi relacionando com psicoterapia corporal. Mas o meu impacto, isso eu queria dividir com vocês, é ver o quanto isso é verdade. E quanto isso merece pesquisa, porque a impressão que eu tenho é que o Ferenczi, ele é anterior, a impressão não, isso é dado de pesquisa, ele é anterior ao Reich em algumas sementes quanto à psicoterapia corporal. Né? Qual é a importância disso? A importância disso é mostrar que existe uma rede dentro da psicanálise dos anos 20 e que o Reich não estava isolado nisso. Eu encontrei duas referências, menções do Ferenczi ao Reich super positivas. William Reich está certo quando falou tal coisa. Isso, pessoal, no campo da psicanálise dos anos 20, a imagem que a gente comprou e que nos vendem não é essa. É de um autor mais isolado e tal. E o Ferenczi está se referindo, por mais absurdo que possa parecer, nessas referências, à teoria da genitalidade do Reich, apontando aspectos que ele considera importantes, positivos. Né? Então, acho que uma coisa interessante, merece dar uma olhada melhor, como digamos assim, um autor que pode ajudar na conceituação e pode nos aproximar do campo da psicanálise, do campo conceitual da psicanálise. Tá? Esse é um segundo toque. Só completando, nesse artigo de 1918, ele faz um trabalho, ele relata um trabalho clínico com o que ele chama de uma histérica, em que ele faz uma intervenção para aumentar a atenção, baseado numa leitura da forma como ela está sentada. Faz 1918, o Reich entra na psicanálise, 1920, ele aceita 1918, o Ferenczi trabalha com essa ideia de aumentar a atenção e baseado numa leitura da movimentação dela e tal. Eu achei assim muito interessante. E um último recado, desses que eu fui juntando a partir do convite que eu recebi, é que vamos dizer, em contato com o livro As Palavras, do Sartre, que é uma coisa muito bela e bem escrita e tal, né? E na penúltima página, eu encontrei o seguinte trecho, e eu falei, olha, isso daqui é legal para passar lá para as pessoas e tal. Ele está falando sobre o ato de escrever. Ele fala, é um trecho pequeno que eu vou ler, é a penúltima página, então, do As Palavras. Ele fala assim, sobre a escrita: é meu hábito e também meu ofício. Durante muito tempo, tomei minha pena por uma espada. Agora conheço nossa impotência. Não importa, faço e farei livros. São necessários, sempre servem, apesar de tudo. A cultura não salva nada nem ninguém. Ela não justifica, mas é um produto do homem. Ele se projeta, se reconhece nela.
Só este espelho crítico lhe oferece a própria imagem. De resto, este velho edifício ruinoso, minha impostura, é também meu caráter. A gente se desfaz de uma neurose, mas não se cura de si próprio. Eu falei, olha, sem ser junguiano, foi uma sincronicidade assim, né? Achei demais isso assim, né? E esse pequeno trecho, de resto, esse velho edifício ruinoso, esse daqui deve ter sido por empatia que eu gostei. Minha impostura é também meu caráter. A gente se desfaz de uma neurose, mas não se cura de si próprio. Então, mais um toquezinho para a gente, sei lá, um elemento, né? Então, vamos lá, pessoal. Olha, esse texto eu escrevi fruto de uma parte do curso que eu dou na USP de pós-graduação, é uma disciplina chamada Reich, Raízes do Pensamento em Freud e Ideias para a Educação. Né? Esse curso já tem alguns anos que eu trabalho com ele, então, e eu vou mudando um pouco o conteúdo, e achando que estava muito assim na história, muito lá no começo e tal, eu tenho trazido um conteúdo para a atualidade, pensando as formações educacionais da atualidade. Vocês sabem, né, não é só a escola que educa, tudo educa. Os meios de comunicação de massa educam. Quer dizer, a educação nesse sentido ampliado, né, tem um autor italiano que conceitua muito bem isso, é o Franco Cambi, e ele expõe muito bem essa ideia da importância, principalmente nos dias atuais, dessa cultura, essa formação que se tem permeada muito pelos meios de comunicação. Então, trazendo esse conteúdo para o curso, eu comecei a pensar a ideia, qual seria a relação do Reich com esses tempos atuais. Né? Então, o assunto é esse. E peguei por um objeto. O Reich é uma coisa muito ampla, peguei pelo um ponto disso daí, a questão da sexualidade. Tá? Então, esse exercício aqui surgiu dessa disciplina, eu apresentei, eu li esse texto no Encontro Internacional de Bioenergética, então, que me perdoem os que já assistiram essa fala, eu avisei quem me convidou que isso já tinha, não é inédito, né? Mas é recente e eu acrescentei mais algumas coisinhas para, vamos dizer, o que eu tenho pensado desde do encontro do Congresso Internacional de Bioenergética até agora. Tá? Então, vamos lá, pessoal. É um texto, eu vou lê-lo, porque ele tem uma construção, tem citações e tal, uma organização de uma reflexão. Tá? Olha, vamos lá, pessoal. Como se sabe, o interesse pelo tema da sexualidade constitui um dos eixos norteadores da produção científica do austro-húngaro Wilhelm Reich. Com algumas raízes no pensamento freudiano, Reich empreendeu um intenso combate cultural contra a moral sexualmente repressiva. Já nos dias atuais, na chamada pós-modernidade, boa parte do discurso científico a respeito do assunto sexualidade tem apontado, de forma crítica, para a forte presença de relações breves e descartáveis. Tendo por base a diferença de orientação entre a perspectiva reichiana e esse discurso científico atual, formulado, sobretudo, pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, esta apresentação tem como eixo a seguinte questão norteadora: tendo como foco o tema da sexualidade, qual a relação que pode ser suposta entre o pensamento reichiano e a pós-modernidade? Essa é a ideia norteadora do trabalho. Então, a pós-modernidade. Vamos começar, então, definindo esse conceito difícil, tentando organizar, partindo do que seria essa pós-modernidade. Tá? Uma acurada caracterização da pós-modernidade pode ser encontrada no artigo História dos Usos, Desusos e Usura dos Corpos no Capitalismo. Os autores são Coelho e Severiano, é um texto de 2007, é um artigo de 2007, que foi publicado na revista do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense.
Para os autores, a expressão pós-modernidade tem sido utilizada para indicar uma ruptura histórica, comumente relacionada com as transformações sociais, culturais, econômicas e políticas do início dos anos 1960. Apesar de não configurar uma classificação consensual das épocas históricas, nem mesmo uma denominação consensual, por exemplo, Bauman tem empregado a expressão modernidade líquida, pode-se dizer que a pós-modernidade está vinculada a uma mudança no padrão de produção e consumo. De acordo com Coelho e Severiano, a crise de superprodução nos países mais industrializados, cujo evento emblemático foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, acarretou extensas reformulações na estrutura capitalista. Ainda segundo os autores, a manutenção de um mercado de consumo massivo para a superabundância de mercadorias exige novos padrões